Bom, e ainda falando sobre insegurança, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, voltou a criticar a ADPF ao comentar a operação realizada nesta quarta-feira no Complexo Alemão. Rodrigo Viga. Ao menos 3 suspeitos morreram e 12 pessoas foram presas em uma grande operação da PM e do Ministério Público Fluminense nesta quarta-feira no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte da capital. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas um policial do BOPE, tropa de elite da PM do Estado. Um dos principais alvos era o traficante Edgar Alves de Andrade, de 54 anos de idade, conhecido como Doca o Urso. Ele é do Comando Vermelho e responsável por vários crimes aqui no estado nos últimos anos. A operação desta quarta-feira foi batizada de Caixinha do Comando Vermelho. Tinha como alvos criminosos e parentes de bandidos que movimentaram mais de 21 milhões de reais para o crime organizado na compra de armas, drogas e munições em mais de 5.000 operações monitoradas pela inteligência financeira do Estado. Os agentes da polícia e do Ministério Público foram recebidos a tiros. Muitas barricadas foram montadas no conjunto de favelas do Alemão. Os confrontos assustaram moradores que ficaram trancados dentro de casa. A polícia teve muito trabalho para entrar nas favelas do Complexo do Alemão. Os agentes, em um dos casos, precisaram usar até maçaricos para desfazer e desmontar barricadas do tráfico. Os criminosos também jogaram óleo na pista para atrapalhar a circulação do Caveirão, o veículo blindado da PM. O governador Cláudio Castro suspeita que houve vazamento dessa operação. Ele culpou a ADPF das favelas, aquela medida do STF que cria protocolos e restrições para operações em comunidades, por esse suposto vazamento. O prende-sol, a ADPF, essa tempestade perfeita, como eu venho fazendo, eles vão tornando eles mais abusados a cada dia. Botar óleo para o Caveirão não subir é o cúmulo do abuso. Então, que isso seja visto pelas autoridades, sobretudo do judiciário, e visto o que está provocando. Não é ideia, mas está tendo um efeito colateral de decisões que fazem com que o criminoso perca o medo e o respeito do Estado. Eu falo Estado, não o Estado do Rio de Janeiro, mas do Estado brasileiro. O clima segue tenso no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. O local é uma base da principal facção criminosa do Estado e também é uma espécie de símbolo do crime organizado aqui no Rio de Janeiro. O policiamento no Alemão está reforçado por tempo indeterminado. No Rio, Rodrigo Viga. Realmente a ADPF é bastante criticada por alguns analistas de segurança pública. Eu gostaria também de saber a análise dos nossos comentaristas, começando pelo Vilela. Olha, David, eu vejo que é importante, quando se trata de questão de segurança pública, a gente tem visto o Estado, de uma forma geral, derrapando, né? Não para fazer um trocadilho com relação a esse veículo policial. Infelizmente, a gente vê uma situação que acontece em diversas localidades do país, em diversos pontos do país, e que nós temos mais um caso acontecendo no Rio de Janeiro e em situações onde muitas vezes se fazem algum tipo de avaliações ou de críticas com relação à forma como é feita a abordagem policial, e muitas vezes até se busca o judiciário com relação a isso. Agora, é mais do que importante que haja uma organização por parte do Estado para evitar que eventuais setores, eventuais localidades acabem se tornando como refúgios por parte do crime organizado. Essa é a lógica importante do Estado operar, e é uma lógica de proteção das pessoas de bem, das pessoas que vivem nas diversas comunidades do nosso país. Então, é fundamental que o Estado não fique envolvido dentro de uma discussão, e talvez uma discussão que acabe não avançando, não chegando a lugar nenhum, mas que busque formas de, dentro da legalidade, se preservar a sociedade, especialmente os moradores de determinadas localidades.
É porque nessas incursões geralmente se tem mortes, infelizmente, e também, né, a gente viu aí que os criminosos estavam esperando a operação. Por isso que a DPF é tão criticada, porque precisa haver um comunicado para que a comunidade também possa se preparar, né? As autoridades locais possam se preparar, Dora. O David, ela é muito criticada, sim, e aí tem alguns aspectos que a gente pode dar até razão a essas críticas, mas eu fico me perguntando, antes dessa ADPF estava tudo ok? A polícia conseguia controlar essas áreas dominadas? Claro que não. Então, também quando o governador Cláudio Castro fica reiteradamente só batendo nessa tecla, funciona assim como, digamos, uma justificativa. Olha, eu não ajo ou eu não resolvo por causa dessa DPF. Olha, esse é um aspecto. Essa história, esse crescimento das áreas dominadas do Rio de Janeiro, isso tem 40 anos. Isso não é a DPF, se eu não me engano, ela foi instituída, ela foi baixada na pandemia, 2020, se eu não estou enganada, né? Agora, e essa é uma história que vem de 40 anos, que tem razões absolutamente profundas e que não é só com essa crítica, repetição. Vamos que a DPF fosse suspensa. E aí, haveria um controle do Estado sobre esses territórios dominados? Claro que não, porque isso não se resolve assim. A solução, obviamente, não é simples, mas essa reclamação pura e simples, reiterada, também não é o que vai resolver, porque a coisa é muito mais profunda. Tem raízes na corrupção, na crescente intromissão da criminalidade nas instituições, na política, na polícia, enfim. A coisa vai muito mais além do que isso. Então, ficar só nessa tecla é como funciona assim uma cortina de fumaça. Olha, estou falando disso, mas não é esse o problema principal.